Vamos ouvir essa. Mandei sim. Qual é o problema? Essa foi a resposta de Bolsonaro sobre o envio de mensagens falsas. Ele conversou com o jornalista Igor Gelou, que é do jornal Folha de São Paulo. Ele estava num voo, pegou o voo cedinho de Brasília para São Paulo, para que ele pudesse fazer os exames. Durante esse voo, perguntou a ele, mas o senhor enviou a mensagem mesmo ao empresário Meyer Nigri? E aí ele falou, eu mandei para o Meyer, qual é o problema? Aí ele disse, ele falou sobre o Luiz Barroso, ele falou, o Barroso tinha falado no exterior sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara, eu sempre fui um defensor do voto impresso, eu mandei sim, qual é o problema? É isso mesmo, Thales? Pode mandar, sim, um presidente da República, um ataque às urnas eletrônicas, um presidente que está disputando a reeleição, mandei sim, e aí, qual é o problema? É assim? O Bolsonaro, eu diria que ele é sem noção, né? Ele diz que fez as coisas e não vê problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Agora, o que ele tem que ver é que, como presidente da República, uma coisa é um cidadão na rua falar uma mentira, dizer qualquer bobagem, falar contra os ministros do Supremo. Eu acho que os cidadãos, normalmente, têm direito de falar contra os ministros do Supremo, mas um presidente da República não tem o direito de esgarçar as instituições, de jogar uma instituição contra outra e de tentar promover um cerco contra uma das instituições da República. Os presidentes da República têm outras responsabilidades. Então, Bolsonaro não tem essa noção. Não tem noção de que ele tem uma postura de presidente da República. Como ele diz assim, peguei a joia assim, daí eu achei que era minha. Ele não, tudo neles é assim. Aliás, o Wassef também respondeu assim, eu comprei sim, e daí? Ah, eu menti sim, e daí? Para eles tudo é normal, tudo é natural, e essa resposta serve para a bolha deles é dizer é o meu direito à liberdade. Não, o presidente da República não tem a mesma liberdade dos cidadãos comuns. O presidente da República é o representante de uma instituição e ele tem que atuar como representante dessa instituição. É isso que o Bolsonaro não entendeu ao longo de todo o governo. Ele agiu contra as instituições, ele agiu para dilapidar a democracia. Foi isso que ocorreu. Agora, é interessante isso que você está falando, né? Serve, eu achei boa, serve para a bolha dele. Agora, será que serve para a Polícia Federal? Porque ele vai prestar depoimento sobre isso, né? Mandei sim, nesse inquérito que investiga justamente as milícias digitais, nesse inquérito que investiga o 8 de janeiro, nesse inquérito que apura a organização de grupos para um possível golpe, o mandei sim e daí ele funciona? Essa é uma questão, né, Thales? Claro, claro, você está coberta de razão. Não funciona. No inquérito, não funciona. Pode funcionar na cabeça do Bolsonaro, ele diz assim: eu tenho liberdade para falar o que eu quiser. Mas, dentro de um inquérito que você está apurando, se houve uma articulação contra as instituições, uma articulação golpista, se houve fake news, tudo isso, que é a base do inquérito, para o qual ele está sendo chamado a depor, dentro do inquérito, ele está encrencado. Está encrencado. O Bolsonaro está encrencado em vários crimes, vários delitos, de toda ordem. E é por isso que eles até estão reclamando. Estamos sob perseguição, toda hora temos que depor. Está tendo que depor toda hora, porque toda hora ele comete um delito. É só por isso. Vai chegando por aqui ele, Ricardo Couto, nosso colunista de hoje também. Olha o sorriso que o Thales abriu ao encontrar Ricardo Couto na tela. Uma honra, né, Thales? Boa tarde, Couto. Nosso mestre. Boa tarde, obrigado, pessoal. Vocês são sempre muito generosos comigo. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Fabiola. Eu só queria acrescentar uma frase no que o Thales acabou de falar.
falou que o Bolsonaro passou 4 anos dilapidando as instituições brasileiras. Eu acrescento, e o patrimônio público, como está cada vez mais claro. Né? Essa história das mensagens aí agora é mais batom na cueca do golpe. Né? Ele é réu confesso, pô. Esse negócio de dizer mandei sim e daí, ele é réu confesso. Ele não esconde isso, ele não sabe mais separar o que é público do que é privado. Né? Não sabe separar o que é certo do que é errado. Vale tudo para ele. Não tem lei, não tem constituição, não tem tribunais, só que ele vai quebrar a cara, não tem mais jeito. É o que você falou, ele vai acabar sendo condenado pelo conjunto da obra. Agora, essa história das fake news, né, Ococho, isso é extremamente grave, por isso que a Polícia Federal investiga e prorrogou até o inquérito e essas investigações quando encontrou essa troca de mensagens. E o que hoje, até a nossa reportagem traz, os detalhes do Aguirre Talento, que é muito É, importante, a matéria dele está muito boa, bem completa, com os detalhes dessas investigações, eu o que a vi. Polícia Federal encontrou nessas mensagens, o conteúdo, as palavras, os termos, Cocho, golpe, né? Guerra civil, Poder, guerra sangue, civil, são sangue. palavras fortes, de impacto, e a gente não está falando, não é o tio do Zap, não é a tia do Zap, é o presidente da República que está disputando a reeleição. Essa é a gravidade, né, Couto? E aí, quando ele responde ao É, jornalista da Folha agora cedo, que ele falou para o Igor, mandei, qual é o problema? Ele vai falar isso à Polícia Federal no dia 31, Couto? não, não, ele fala de acordo com a plateia. Na Polícia Federal ele fica pianinho, sabe? Chegou a um ponto, Fabiola, que fica até difícil a gente tentar entender o que passa na cabeça do Bolsonaro. Né? Ele perdeu completamente a noção das coisas. Sabe o que parece, esses diálogos dele aí que apareceram nas gravações? A Polícia Federal está recebendo tudo de bandeja, né? Parece diálogo de PCC. Né? Para quem já acompanhou na televisão a conversa de marginais do PCC, de bandidos, é essa linguagem que eles usam. E essa é a cabeça que eles têm, que podem tudo. Bom, durante esse voo, aí eu também queria trazer aqui, é muito bom, né? O repórter tá no lugar certo, na hora certa, foi o caso do Igor hoje. Fala, Thales. Eu só queria lembrar uma É, coisa sobre essas afirmações do Bolsonaro de guerra civil. tá. Ele já disse há muito tempo atrás que era a favor de uma guerra civil, que o Brasil só ia ter jeito quando houvesse uma guerra civil e que morressem pelo menos 30 mil pessoas, É que isso tinha que mesmo. haver, que tinha que haver derramamento de sangue. O Bolsonaro não está dizendo nada diferente do que ele acredita. Ele acredita que tem que haver uma guerra civil. Ele governou tentando levar o país para essa dicotomia, para esse racha e essa guerra civil. Essa é a verdade. Fabiola, Importantíssimo você relembrar isso, Thales. É muito é, importante você relembrar isso, porque cola com a mensagem que ele enviou aos empresários. Fala, Coach. eu queria lembrar outra coisa também. O repórter velho tem esse problema, lembra de muita coisa, né? O Mourão, o vice dele, ainda durante a campanha eleitoral, numa entrevista da Globo News, não sei de onde tiraram, mas perguntaram para ele se havia possibilidade de um autogolpe do Bolsonaro no governo. Vocês lembram disso? Sim. O Mourão falou que sim, Lembra? seria possível. Quer dizer, antes de tomar posse, eles já estavam pensando nisso. Esse era o plano de governo dele. É o único plano de governo, não tinha outro. O plano de governo dele era dar o golpe.